Olá, queridos estudantes, olha aqui a gente de novo e hoje nós vamos continuar falando, um pouquinho da história do Brasil. Hoje o tema da nossa aula são os governos populistas. Por que os governos, Nós vamos citar alguns governos populistas em determinado período da história que vai de 1946 a 1964, E a gente vai falar de alguns governantes, que governaram o nosso país. E aí eu trouxe para vocês já um roteirinho da nossa aula, como sempre. Vamos começar pelo contexto histórico, as principais características desses governos no geral, e depois vamos especificar as características de cada governo. E vamos falar do governo de Dutra, ou Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. E o retorno, do governo de Getúlio Vargas, um novo momento, da era Vargas aqui para vocês. E esse período do retorno de Vargas vai de 1951 a 1954. E a gente depois vai fazer aquele nosso exercício, exercitar a nossa mente para colocar em prática e vocês arrebentarem lá no dia do Enem. Então vamos lá, começar a nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos começar pelo nosso recorte histórico. O que estava acontecendo no Brasil? Esse período conhecido como governos populistas ou populismo também tem um outro nomezinho na história, que é a Quarta República Brasileira. Ele é conhecido como um período democrático entre dois períodos ditatoriais, que começa lá no Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, que tem já uma videoaula sobre a era Vargas todinha completa, e o período da ditadura militar, de 1964 a 1985. Esse período ele é marcado, inicialmente pela elaboração de uma nova Constituição, que mais à frente nós vamos falar. E aí eu trouxe para vocês os seguintes anos que marcam essa Quarta República, 1945, 1950, 1955 e 1960. Essas eleições, elas têm características próprias no Brasil, elas têm um caráter populista, que nós vamos falar sobre esse conceito mais à frente, mas, como eu já falei, ela é marcada por uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. O que é que tem, professora Larissa, nessa nova Constituição de diferente que vai marcar essa era populista no Brasil? Tem como marco inicial, o fim da censura, que foi estabelecido por Getúlio Vargas lá no Estado Novo, e o retorno do direito à greve, que tinha sido estabelecido também durante o retorno lá do período do Vargas no poder. E aí, esse é o contexto, é o cenário histórico que o Brasil está vivendo, que vai marcar esses governos. Aí eu trago para vocês o primeiro presidente, Mas antes desse presidente, eu acho importante a gente falar um pouquinho das características. O que era esse populismo que a professora já começou a falar um pouco? Esse populismo, ele foi um conceito, um termo utilizado pela ciência política sociais, pelos historiadores, pelos sociólogos, para denominar um conjunto de práticas, dos governantes na América Latina durante boa parte do século XX. No caso, no Brasil, essa palavra é utilizada para se referir principalmente ao período desses governos que nós vamos citar. Foram somente eles? Não. Mas eles são os principais que o Enem gosta muito de cobrar. Então, vocês sabendo já o conceito desse populismo, eu trago para vocês o quê? As características. O que esses líderes eles tinham em comum, esses candidatos, esses presidentes tinham em comum entre si para serem chamados de populistas? Eram líderes carismáticos, Eles eram líderes que eles tinham um carisma popular, eles faziam um apelo popular nas suas campanhas, eles faziam
aquele discurso bem elaborado, aquele discurso de transformação, de mudança. Eles fazem propostas de políticas muito superficiais, políticas que não iriam, de fato, resolver, né, a situação do Brasil nesse novo momento dessa Quarta República, né? Então, essas são uma das características. Além disso, eles tinham propostas de políticas desenvolvimentistas, né? Políticas que iriam transformar, né, de uma hora para outra, né, a história econômica, social, política e cultural do Brasil. Essa era uma das características principais de todos esses governantes que nós vamos falar, e vai ficar muito claro para vocês quando eu falar de cada presidente, essas características, esse apelo social, esse líder carismático, que pegava a criança no colo, que beijava o senhor, a senhora, que prometia mundos e fundos, que dizia que ia transformar a economia do Brasil. Então, todas essas são características desses presidentes. E o primeiro presidente é um cara chamado Eurico Gaspar Dutra, né? Mais conhecido popularmente como Dutra, que ele vai governar de 1946 a 1951. E o que o Gaspar Dutra trouxe, né, de novidade para essa política populista? Ele tinha como característica do seu governo, né, um alinhamento externo, né, muito forte, uma política externa muito alinhada com os Estados Unidos. O que estava acontecendo, meu povo, desde 1945? Vamos recapitular aí? Uma coisa chamada Guerra Fria, né? A bipolarização do mundo. O mundo estava dividido entre países capitalistas e países socialistas. E o Brasil não queria ficar de fora, tinha que se aliar a alguém, e ele faz o quê nessa época? Se alia, né, principalmente com os Estados Unidos, o lado capitalista da história. E, com isso, o Dutra teve que romper, né, os seus acordos que ele tinha com a União Soviética, perseguindo, olha aí, como uma das características também do governo Dutra, a perseguição aos partidos comunistas que tinham no Brasil, fazendo intervenções nos sindicatos, fazendo repressões aos movimentos populares, porque ele tinha um alinhamento muito estreito, né, acordos econômicos, né, com os Estados Unidos, que era o lado capitalista da história, nesse momento da história geral. Além disso, o Dutra ele tinha como característica na economia, né, o incentivo às importações como forma de combater a alta da inflação, né? Ele incentivava aos produtos importados, né, aquilo que entrava no Brasil, e principalmente eram produtos em quem? Do seu país aliado, que no caso era quem? Os Estados Unidos, né? Eram produtos supérfluos, meu povo, nada de muito produtos valiosos, mas que era uma forma dele combater, né, segundo o pensamento dele populista, né, a inflação no Brasil. E também o Dutra ele é responsável pelo processo, né, de incentivo à industrialização. E como é que ele vai fazer esse incentivo à industrialização? Ele vai criar, nesse momento da história, né, o Sistema S, que é composto pelo Senai, Senac, na intenção de quê? De formar mão de obra barata e qualificada. Então, a criação do Sistema S era uma forma de fomentar a industrialização no Brasil nesse momento. Só que o plano econômico principal do Eurico Gaspar Dutra não era, né, a educação, nem a formação de mão de obra barata. Era um plano chamado Plano SALT. É isso mesmo, Plano SALT. Pensa num salto, né? Pensa nesse S aí. Esse S tinha um significado. A sigla se representava justamente as ideias principais dele: saúde, alimentação, transporte e energia. Era exatamente o que significava o Plano SALT. A intenção desse Plano SALT era fomentar, né, a economia brasileira, dar um boom. Isso aí era a fórmula mágica que tinha na cabecinha do nosso colega Dutra para salvar, né, a economia brasileira. Mas não deu muito certo, mas o Dutra também, com o Plano SALT, deixou alguns projetos em desenvolvimento, que foi a Vale do Rio São Francisco e a região Amazônia. Assim, com a intenção de combater a seca, sim.
O Plano Salt também tinha intenção, né, teve influência aqui na nossa região do estado do Acre e da Amazônia como um todo. Essa era a ideia do Dutra, né, fomentar, né, a vinda de nordestinos para o Acre para melhorar a economia do Brasil nesse momento. Então, essas eram as principais características do governo do tio Dutra. Agora a gente vai falar do nosso amigo Vargas, que vai voltar, né, vai vir com uma nova roupagem, né, ele vai agora, o governo Vargas, o retorno, eu coloquei aí para vocês bem grande, para que fique na cabecinha de vocês, que é o retorno, né, é um retorno bem diferente, é uma pegada agora muito popular que o Vargas vai ter em 1951 a 1954, que no final a gente vai entender que não deu muito certo, né, esse retorno, mas que a gente ainda tem a herança aqui no nosso país de políticas populistas do Vargas, principalmente no setor econômico, como eu destaquei para você. O nacionalismo era uma das características principais, né, desse governo populista do Vargas. E o que é que ele fez, professora Larissa? Qual foi o principal legado que a senhora disse que o tio Vargas deixou para nós através desse nacionalismo econômico? Justamente Vargas dá início à campanha O Petróleo é Nosso. É nesse momento da história do Brasil, né, que já havia vários estudos, que havia várias fontes de petróleo no Brasil, no nosso país. E Vargas vai dizer assim, vamos patentear o petróleo é nosso. Né? Então, para nós patentearmos, para nós explorarmos esse petróleo, nós precisamos criar uma empresa estatal, uma empresa do governo, que o governo vai administrar essa riqueza. E aí ele cria o que nós conhecemos como hoje a Petrobras, né? Aqueles postos de gasolinas que vocês veem ali, que dali foi criação do nosso amigo Getúlio Vargas, nesse momento aí do retorno dele. E ele cria, né, ele manda para o Congresso, em 1952, a proposta da criação do petróleo. E por que o petróleo é nosso? Porque se os Estados Unidos ou outros países viessem explorar, nós iríamos perder essa riqueza principal. Então, por isso que ele tem como característica esse nacionalismo econômico, através do petróleo, que nós temos até hoje como principal riqueza. Mas o Vargas não deixa só isso para nós, desse momento da história. Ele também cria, né, o BNDE, que é um banco, que esse banco tinha como intenção fazer o quê? Financiar as indústrias, né, no Brasil. Então, esse banco, hoje ele tem, né, uma cria, que é o BNDES, né, que é um banco que continua em funcionamento, que tem essa função de financiamento das indústrias. Além do BNDES, vou até chamar a atenção aqui para vocês, o Vargas deixa uma herança muito preciosa desse período para nós, que é a criação da CAPES e da CNPq. Né? Ele tinha uma ideia visionária, ele cria uma instituição de incentivo à pesquisa, né, dentro das universidades e fora também das universidades. Então, a CAPES, ela existe até hoje, assim como a Petrobras, assim como o BNDE, que virou BNDES, né? Ela tinha como intenção o quê? Incentivar a pesquisa científica no Brasil. Além disso, o Vargas deixou como característica do seu período o aumento do salário quando houve no Brasil uma greve, né, a greve dos 300 mil, e essa greve ela aconteceu entre março e abril de 1963 e resultou em um aumento do salário mínimo, que não agradou, é claro, né, nesse momento, os patrões, né, a elite brasileira, né, os donos das indústrias que não se agradaram desse aumento que o Vargas concedeu e determinou aos trabalhadores naquele momento. O Vargas, pessoal, ele vai sofrer, né, várias repressões, várias represárias da elite burguesa industrial, dos próprios militares que vão se revoltar contra ele e vai culminar, né, no que nós já sabemos, né, na pressão psicológica que ocasionou, né, o seu suicídio, onde ele se mata em 24 de agosto de 1954. Ele tira sua própria vida com um tiro
né? E deixa uma frase, né? Saio da vida para entrar para a história. E, de fato, ele entrou para a história. Né? Então, ele se mata e, após a morte, quem assume é o Café Filho, que também, por alguns problemas de saúde, pelas pressões que ele estava sofrendo, né? Acaba se afastando da presidência e que aguarde uma nova eleição de um novo presidente que venha, né? Tentar equilibrar a economia, a sociedade do Brasil nesse momento. Agora a gente vai praticar, né? A gente vai pegar tudo aquilo que a professora já falou e vamos colocar em prática. Agora vamos exercitar a nossa cabecinha. Aí eu trago para vocês uma questão da PUC, né? Para a gente poder dissecar alguns detalhes, falar algumas coisas, principalmente de um presidente aí em específico que eu coloquei de propósito para vocês resolverem. Então vamos lá? A questão diz assim: no combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar Dutra, vocês lembram do tio Dutra? Foi o primeiro presidente, buscou direcionar os gastos públicos em investimentos nos setores considerados como prioridades. Quais eram os setores prioridades? Vocês lembram do Plano SALT? Saúde, alimentação, transporte e energia? A professora Larissa falou. Vamos lá. Nasceu, então, o Plano SALT, destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente na indústria, ficou abaixo das aspirações das indústrias brasileiras. Isso ocorreu por que razão? Por que as indústrias brasileiras elas não tiveram tantos de desenvolvimento assim? Né? Por quê? Será que tinha alguma coisa a ver com as alianças? Nos acordos que o Dutra tinha? Vamos lá às alternativas. Letra A, de políticas econômicas que regulamentavam os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional. O tio Dutra, ele tinha preocupação com as nossas indústrias ou ele tinha acordos de produtos importados de outros países aí, que a gente falou na nossa aula? B, das facilidades à exportação de bens duráveis, promovidas pelas políticas econômicas do governo, né? Ele tinha, as exportações dos produtos eram produtos duráveis, que ele incentivava. Eu falei uma palavrinha aí para vocês, dos produtos que ele mais incentivava na nossa aula. Ou letra C, da abertura do mercado brasileiro à importação de bens supérfluos, né? De bens superficiais. Ele abriu as portas do Brasil para as importações? Será que eu falei disso na nossa aula? Se vocês têm dúvida, vocês só voltam um pouquinho a nossa aula e vocês vejam. D, de políticas econômicas voltadas para a seleção das importações, priorizando os bens duráveis. As importações que ele priorizava eram bens duráveis, de longa duração? Não sei, não. Letra E, da capacidade de recursos a partir da construção das indústrias de base da política econômica nacionalista do governo. Ele tinha essa preocupação em capacitar os recursos para construir novas indústrias no Brasil ou ele tinha a intenção de valorizar indústrias de outros países aí, que a professora falou na aula? Eu tenho certeza que vocês marcaram, né, a letra C, a abertura do nosso mercado. Lembra as alianças com os Estados Unidos? Para a importação de bens supérfluos, de coisas superficiais, de bens não duráveis. Né? Esse era o principal acordo que o Dutra ele tinha com os Estados Unidos da América. No mais, eu aguardo vocês na segunda parte da nossa aula. Não esqueça de acessar as nossas plataformas, rever as nossas aulas quantas vezes forem necessárias. No mais, até mais, queridos.